A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar a vida de cada um. Vou fazer uma leitura aqui em 2 Reis, capítulo 18 e um pouco do capítulo 19, falando de um rei que agradava ao Senhor. E esse rei, mesmo agradando o Senhor, é como nós, tem falhas, tem erros, acaba muitas das vezes não esperando o tempo do Senhor e não confiando totalmente no Senhor. E nos dias de hoje, por aquilo que nós estamos passando, com essa quarentena, esse Covid-19, muito desemprego, a gente acaba vivendo uma vida de muitas preocupações, deixando de confiar no Senhor. Mas vamos ver o que o Senhor diz na sua palavra. E diz assim, 2 Reis 18, versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia aos filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Nessas poucas palavras conseguimos constatar o seguinte, que esse rei ele não buscava em deuses falsos, em deuses de pedra, de madeira, de prata ou de bronze, mas que ele buscava no Senhor e que ele destruiu tudo aquilo que desagrada ao Senhor e por isso o Senhor se alegrava com a sua vida. Só que no meio dele, como no nosso meio, se levanta o inimigo, se levanta Satanás para vir tirar a nossa paz, para vir tirar a nossa presença que estava ligada com o Senhor. E é onde que a gente acaba errando e acaba falhando. E dando continuidade aqui no versículo 13 do capítulo 18, fala de Senaqueribe, invade Judá. E diz o seguinte, porém no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Aqui nós vemos um erro do rei Ezequias, a pouca fé no Senhor. Ele que não estava fazendo nada de errado, onde estava sendo atacado pelo inimigo, o rei da Síria, que veio sobre Judá, tomando 46 cidades ali da tribo de Judá, e acaba ele oferecendo ao inimigo algo que ele não precisava ter oferecido. Primeiro, o pedir perdão que ele errou e que ele pecou. E segundo, oferecer algo que não pertencia somente a ele, mas que pertencia ao Senhor, que era o ouro e a prata da casa do Senhor. E esse rei da Síria lhe impõe não pouco, mas muito ouro e prata. E assim é o inimigo na nossa vida, que se levanta para tirar a nossa paz e roubar tudo aquilo que nós conquistamos com a ajuda do Senhor. E a palavra diz, assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Ele achava que fazendo isso iria ter um acordo de paz. Mas Satanás, ou aqueles que são usados por Satanás, não fazem acordo de paz. Eles se fingem de ser amigos, de ter paz por um tempo curto, até conseguirem uma brecha para poder vir arrancar mais e mais daquele que ele já havia roubado. Continuando fala, naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. E aonde que vem agora a traição, no versículo 17. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, e a Rabsaris, e a Rabsaque, de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém,
E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabseque lhes disse: Ora, dizei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta em que confias? Ele já tinha levado o ouro e a prata e agora veio para zombar um pouco mais, querendo saber aonde que estava a confiança do rei Ezequias. Assim se faz o inimigo, quando vê que nós estamos frágeis, quando vê que nós não estamos confiando totalmente no Senhor. E ele diz assim: Dize tu, porém, palavra de lábios, aconselho e poder para a guerra, em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entre-lhe-á pela mão, ele a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Por que o inimigo estava falando isso para Ezequias? Porque ele sabia que ele também buscava ajuda de homens, como ele estava ali confiando no Faraó, confiando no Egito, que tinha carros de guerra. Mas acontece que nós não precisamos confiar no homem, nem nos seus carros de guerra. Nós precisamos confiar no Senhor, e o Senhor tudo fará por nós, para que nós não venhamos a padecer como padeceu esse rei. Se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é este aquele cujo altos e cujos altares Ezequias tirou? Aqui o inimigo está falando, dali da onde que eu li do versículo 3 ao 6, aonde que ele mandou tirar os altares altos, mandou derrubar as idolatrias e também a cobra de bronze que Moisés tinha erguido através da palavra do Senhor para curar todos aqueles que tinham sido picados por cobra somente de olhar para essa cobra. Só que o povo já não estava mais fazendo aquilo que o Senhor mandara. O povo estava acendendo um incenso sem utilidade. E ele achava que o rei tinha feito algo errado, mas não, nisso ele estava certo, colocando por terra toda a obra de Satanás, toda a idolatria, tudo aquilo que não prestasse. O único erro dele era não confiar totalmente no Senhor. E cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Mais uma zombaria, está querendo retirar o povo de Deus para trabalhar para o inimigo e ainda zombando. Se tu tiver alguém para montar em cavalos, te darei cavalo, te darei cavalarias. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor? Porém, tu confias no Egito, por causa dos carros e dos cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar, para o destruir? Aqui o inimigo está dizendo que o Senhor está com ele. Quantas das vezes não vemos as pessoas nos zombando, nos humilhando, dizendo que é o Senhor que está dizendo e é tudo mentira? Assim faz Satanás, se passando por Deus, se passando por servo do Senhor, enganando um povo que não conhece a sua palavra. O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Muitas das vezes, quando se levanta alguém no meio do povo de Deus, falando que é Deus que está dizendo, as pessoas, por falta de conhecimento e sabedoria, ficam com medo e acreditam, mas nem tudo devemos acreditar. Devemos fazer prova da profecia e não do profeta. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, e Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos. E não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro?
para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina. Olha que coisa terrível o inimigo falando, que o rei Ezequias, junto do seu povo, iria ter que comer o seu próprio esterco e beber da sua própria urina. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Aqui ele está dizendo que se o rei Ezequias disser que o Senhor vai ser com o povo e que a cidade não será entregue nas mãos do rei Senaqueribe, para não acreditar. Ele confunde aqueles que não estão ligados na rocha para se fazerem de mais fracos ainda, para a sua fé se diminuir e ele ter a vitória sobre a vida de cada um. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. O inimigo faz como Satanás fez com Jesus, lá no monte, nos 40 dias. Ele oferece algo que não pode dar, ele oferece o melhor para que ele possa nos tragar, para que ele possa nos tomar, para que ele possa nos destruir. E nós não podemos aceitar o banquete de Satanás, mas nós temos que esperar no Senhor e confiar no Senhor, para que a honra e a glória do seu nome venha prevalecer sobre a nossa vida, para que a sua misericórdia, que nunca acaba, venha ser derramada sobre as nossas vidas através de bênçãos. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras? Os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Muitas das vezes a melhor coisa que nós temos a fazer é não responder, é nos calar, é deixar com que Satanás fale, porque em Provérbios diz que se nós falarmos algo ao sábio, mesmo que seja para corrigi-lo, nós ganhamos um amigo. Mas se nós falarmos para o tolo, corrigindo o tolo, nós ganharemos um inimigo. Então é melhor nos calarmos e confiar no Senhor. Então ele aqui em filho de Ilquias, o mordomo, Esebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Aí no capítulo 19, vem falar sobre Ezequias orar na casa do Senhor, porque a melhor coisa que tem é nós buscarmos ao Senhor. E hoje a casa do Senhor somos nós somos o templo do Espírito Santo, e o Senhor Jesus nos ensinou que é para irmos aos nossos aposentos, onde Deus nos vê em secreto, e ali falaremos com Ele e Ele nos ouvirá. E diz assim a palavra: e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vituperação e da blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Era tão difícil
a luta que eles estavam passando, como é a luta que nós passamos hoje nessa quarentena, com esse desemprego, com tudo tão caro, que aqui o rei Ezequias ele compara que os filhos chegaram ao parto sem ter força para ter os seus próprios filhos. Bem, pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor, teu Deus, tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Ele está dizendo para Isaías orar, para que o povo que ainda sobrou possa ser vitorioso, para a honra e glória do nome do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Aqui o próprio Deus está falando através da boca de Isaías: não temas o coronavírus. Se proteja sim, fique em casa se possível for, não tema se estiver desempregado, porque o Senhor, dando uma única palavra para abrir-se porta, será aberta, dando uma única palavra para que esse vírus não chegue à sua casa, não chegará, dando uma única palavra para que o mal bata em retirada, ele vai bater em retirada, porque o Senhor não quer ver o seu povo sofrer, mas que nós venhamos a fazer com que ele seja o centro da nossa fé, que nós não venhamos confiar nem em homens e nem em carros, nem em cavalos, mas somente no Senhor. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E aí Isaías ora. Eu não vou ler a oração de Isaías, mas eu vou ler aqui no versículo 35 do capítulo 19, a vitória em que Deus dá ao rei Ezequias e ao seu povo. E Deus fere aos assírios e livra Judá. O sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Assim é o Senhor na vida daquele que o busca, na vida daquele que confia nele. Ele vem no momento certo. Ele deixa até que o inimigo venha nos afrontar para ver se nós estamos ligados a ele ou se nós estamos ligados a homens, a carros, a cavalos. Mas ele nunca desampara os seus. Então eu digo mais uma vez, confia no Senhor, entrega as suas orações, os seus medos, as suas angústias, as suas necessidades ao Senhor, e Ele tudo fará por vós, para a honra e glória do nome de Jesus, como fez com o rei Ezequias. Eu agradeço a atenção de todos que ouviram até aqui, que Deus possa abençoar grandiosamente em nome de Jesus. Amém.